Marco Regulatório Fundamental, Instrumentos Legais de Apoio, Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, Lei de Crimes Ambientais, Lei de Proteção de Vegetação Nativa, Novo Código Florestal, Lei de Gestão de Florestas Públicas. Muitas decisões de manejo em uma unidade de conservação podem ser influenciadas por instrumentos legais. Esses atos legais também podem favorecer parcerias ou relações de trabalho com outras instituições que auxiliam a cumprir os objetivos da unidade de conservação. Os seguintes instrumentos legais podem ser utilizados para apoiar a gestão das unidades de conservação. A Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, é um tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente, do qual o Brasil é um dos signatários. A CDB é o principal fórum mundial para a conservação da biodiversidade e está estruturada sobre 3 bases principais: a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. A Convenção abarca tudo o que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade, e ela funciona assim, como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais mais específicos. Também deu início à negociação de um regime internacional sobre acesso aos recursos genéticos e repartição dos benefícios. Os países signatários da CDB, como o Brasil, consideram que a implantação e consolidação das unidades de conservação, tanto terrestres como marinhas, representam importantes estratégias para alcançar os objetivos da Convenção. Portanto, os planos de manejo devem contemplar objetivos que estejam em consonância à Convenção. O ambiente também é protegido pela Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, que determina as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Os crimes ambientais são classificados em 5 tipos diferentes: contra a fauna, contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e contra a administração ambiental. De modo geral, quando crimes são praticados no interior de unidades de conservação, a pena a ser aplicada é agravada. E ainda, quando a pena se caracteriza pela prestação de serviços à comunidade, a lei determina que seja cumprida em unidades de conservação, parques ou jardins públicos. Dessa forma, é interessante que os planos de manejo possam contemplar atividades que possam ser executadas através da aplicação deste tipo de pena para crimes ambientais. A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, denominada Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida como Novo Código Florestal, estabelece normas gerais sobre a proteção de vegetação nativa, incluindo áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito à exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais, o controle e prevenção dos incêndios florestais, a previsão de instrumentos econômicos e financeiros para o alcance dos seus objetivos. Uma das inovações da lei é a criação do Cadastro Ambiental Rural, CAR, e a previsão de implantação do Programa de Regularização Ambiental, PRA, nos estados e no Distrito Federal. Com o CAR,
é possível ao governo federal e órgãos ambientais estaduais conhecerem não apenas a localização de cada imóvel rural, mas também a situação de sua adequação ambiental. O PRA, por sua vez, permitirá que os estados orientem e acompanhem os produtores rurais na elaboração e implementação das ações necessárias para a recomposição de áreas com passivos ambientais nas suas propriedades ou posses rurais, seja em áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. Imóveis rurais localizados na Amazônia Legal podem ter a sua reserva legal reduzida em até 50% se o município em que estiver localizado possuir mais de 50% de sua área dentro dos limites de unidades de conservação. Além disso, proprietários localizados na zona de amortecimento no entorno de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico financeiro disponível através de programas de compensação ambiental. A Lei 11.284, de 2 de março de 2006, dispõe sobre a gestão de florestas públicas, onde regulamenta o uso sustentável das florestas públicas brasileiras, domínio da União, estados e municípios. Cria o Serviço Florestal Brasileiro como órgão regulador da gestão das florestas públicas e fomentador das atividades florestais sustentáveis no Brasil, e cria o Fundo Nacional do Desenvolvimento Florestal, voltado para o desenvolvimento tecnológico, promoção da assistência técnica e incentivos para o desenvolvimento florestal sustentável. Além disso, a Lei de Gestão de Florestas Públicas institui conceitos legais importantes, tais como florestas públicas. Florestas públicas são florestas naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta, sendo os recursos florestais elementos ou características de determinada floresta, potencial ou efetivamente geradores de produtos ou serviços florestais. Produtos florestais e serviços florestais. A Lei de Gestão de Florestas Públicas também estabeleceu a diferenciação entre os conceitos de produtos florestais e serviços florestais. No primeiro caso, são produtos madeireiros e não madeireiros gerados pelo manejo florestal sustentável. Já os serviços são turismo ecológico e outras ações ou benefícios decorrentes do manejo e conservação da floresta, não caracterizados como produtos florestais. Manejo florestal. Segundo a lei, manejo florestal sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. Concessão florestal. Já a concessão florestal foi definida pela lei como a delegação onerosa feita pelo poder concedente do direito de praticar manejo florestal sustentável para a exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, a pessoa jurídica em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Unidade de Manejo Florestal, UMF. A Unidade de Manejo Florestal trata-se do
perímetro definido a partir de critérios técnicos socioculturais, econômicos e ambientais, localizado em florestas públicas, objeto de um plano de manejo florestal sustentável, PMFS, podendo conter áreas degradadas para fins de recuperação por meio de plantios florestais. Lote de concessão florestal. Define também o lote de concessão florestal. É um conjunto de unidades de manejo a serem licitadas. Comunidades locais. A lei define também que comunidades locais são populações tradicionais e outros grupos humanos, organizados por gerações sucessivas com estilo de vida relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica. Nota-se que esta lei ela é particularmente importante para as unidades de conservação de uso sustentável, uma vez que ela enfatiza o uso direto de produtos e serviços florestais sob uma base sustentável. As concessões em florestas, seja elas nacionais, estaduais ou municipais, só poderão ocorrer mediante aprovação do plano de manejo e seguir o que está disposto nele. Outros instrumentos normativos para a gestão de unidades de conservação. O plano de manejo representa a principal orientação legal para a gestão das unidades de conservação. Porém, a instituição gestora responsável pela administração do conjunto das unidades de conservação, tanto federais, estaduais e municipais, diante da amplitude das questões envolvidas, muitas vezes precisa normatizar determinados usos e situações. Na elaboração do plano de manejo, é importante que esses instrumentos normativos sejam considerados no planejamento ou até incorporados no documento. Em geral, são instrumentos normativos táticos e operacionais, tais como Acordo de Gestão em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Contém as regras definidas pela população tradicional residente na unidade de conservação de uso sustentável e pelo órgão gestor para as atividades tradicionalmente praticadas, o manejo de recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental. Instrução Normativa ICMBio, número 29, de 5 de setembro de 2012, revogada para adoção de nova abordagem de planejamento e regramento do uso nas unidades de conservação federais e de uso sustentável, conforme estabelece a Instrução Normativa ICMBio, número 7, de 21 de dezembro de 2017. A partir da Instrução Normativa 7, este instrumento não será mais elaborado. Apenas os processos já existentes serão considerados ou para aprovação, se prontos e aprovados tecnicamente, ou para incorporação parcial ou total dos planos de manejo quando da sua elaboração. Termo de compromisso com populações tradicionais. Instrumento de gestão e mediação de conflitos de caráter transitório a ser firmado entre órgão gestor e as populações tradicionais residentes na unidade de conservação, onde a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo com a legislação vigente, visando garantir a conservação da biodiversidade e as características socioeconômicas e culturais dos grupos sociais envolvidos. Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, é um instrumento de caráter executivo, extrajudicial e transitório que pode ser utilizado na gestão das unidades de conservação com o objetivo de recuperação do meio ambiente degradado ou o condicionamento de situações de risco potencial às integridades ambientais por meio da fixação de obrigações e condicionantes técnicas.
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico, PAN, instrumentos de gestão construídos de forma participativa a serem utilizados para o ordenamento das ações para a conservação de seres vivos e ambientes naturais em escala temporal. Instrução Normativa ICMBio número 25, de 12 de abril de 2012. Também existem outros planejamentos operacionais que podem ser elaborados por todos os órgãos gestores antes mesmo do plano de manejo da unidade de conservação, tais como plano de proteção e o plano operativo de prevenção e controle de incêndios florestais, visando garantir a proteção da unidade de conservação, não dependentes da elaboração do plano de manejo.